Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Boa tarde, Londrina! Está no ar a edição de número 69 do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Bom, e por falar em protagonismo feminino, hoje eu convidei alguém muito especial que tem uma trajetória inspiradora no universo da comunicação e do marketing estratégico. Ela é uma excelente profissional que eu admiro e respeito muito, Daiane Santana. Ela é especialista em marketing e comunicação empresarial, com experiência em coordenação de projetos e liderança de equipes. Atualmente, ela gerencia a área de marketing e comunicação da Unimed Londrina. Ela é responsável pela gestão de campanhas, eventos, gestão de mídias sociais, assessoria de imprensa, comunicação interna, desenvolvimento de produtos e pesquisas. Formada em marketing e propaganda pela Unopar, com MBA em gestão empresarial pela FGV e especializações em planejamento estratégico pela PUC e neurogestão e inovação pela FGV. Que currículo, né, gente? Seja muito bem-vinda, Daiane, ao nosso programa. E hoje convidei essa pessoa maravilhosa para falar sobre um tema que amamos, que é o papel da comunicação e do marketing na construção estratégica de marcas. Isso mesmo. Obrigada, Cris, pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com você, principalmente por ser você. Obrigada. Né? Uma mulher no comando aqui, falando para mulheres e uma pessoa inspiradora também, que a gente já teve vários trabalhos juntas. Verdade. Né? Já trabalhamos muito com comunicação e marketing. Então é um prazer estar aqui conversando com você um pouquinho. Bom, você entender um pouquinho como é o nosso programa, né? A gente trabalha muito o protagonismo feminino nesse espaço. Legal. Por isso eu fiz o convite. Você é uma mulher que tem se destacado muito no mercado da comunicação e do marketing, fazendo um trabalho incrível aí com a Unimed Londrina. E a gente tem visto suas campanhas na cidade. A gente também toca alguns projetos juntos aí na parte de influencers. Sim. E tem sido um prazer também colaborar de alguma forma. Legal. E acompanho o seu trabalho já há muitos anos, há mais de 10 anos. Mais de 10 anos, mas mais. E é muito legal uns 20 ver. anos já. Bom, eu já tô há 30 na área, então é muito bacana a gente ver mulheres como você hoje que cresceram muito nessa área, porque tem alguns profissionais que acabam trabalhando por um tempo e depois seguem, né, outros caminhos. E você não, você continua investindo. Olha que currículo. Parabéns pelo currículo. Você, né, por mais que você teve uma oportunidade na Unimed, eu vi que você agarrou sempre todas as oportunidades ali, mas você foi buscar conhecimento. Sim. Principalmente agora, você tem se dedicado bastante para a inovação, uma coisa que a gente vai falar também aqui no programa. E que legal, né? Você receber uma oportunidade, mas você abraçar essa oportunidade que foi dada para você alavancar, né? Principalmente o departamento, ele cresceu muito. Hoje você tem um time grande, até maior que muitas agências em Londrina. Sim. E é muito legal ver uma mulher liderando o marketing. Bom, eu levanto a bandeira das mulheres, é um programa 100% feminino, trazemos só mulheres aqui, né? E justamente agradeço muito a direção da rádio porque me deu essa oportunidade de dar destaque para a mulher, né? A gente precisa disso. Como as mulheres estão fazendo a diferença, principalmente na comunicação e no marketing. Bom, e para começar, conta pra gente. Quem é a Daiane, além desse crachá da Unimed? Como que começou essa história, até para que as pessoas conheçam um pouquinho, né? Como que você iniciou no marketing e o que te fez optar por essa área? Legal, Cris. A gente sempre fala, né? Sempre tem alguém além do crachá, né? Por mais que a gente sempre se apresente, né? Quem é você? Eu sou a Daiane da Unimed, né? Sim. Mas a gente tem uma Daiane lá fora, né? Então, a Daiane aqui fora é uma pessoa muito curiosa, inquieta, né? Por isso que eu tô aqui. Vim pela curiosidade, vim pela minha inquietude, né? Sou uma pessoa que realmente não consigo ficar parada. Sou mãe do João Pedro, de 5 anos, sou casada. Sou uma pessoa muito feliz, sou uma pessoa que gosta muito de viajar. Eu acho que vem daí também essa minha curiosidade, essa busca pelo marketing de comunicação, porque eu acredito que
pra gente se manter atualizada, pra gente se manter até viva, né? Acho que a gente precisa realmente buscar informação e acho que a gente pode buscar isso em todos os lugares, né? Por meio de uma experiência, por meio de uma viagem, por meio de contatos, de relacionamento, de eventos. Então, eu sou essa pessoa que não para quieta, né? Estou na Unimed, sim, há 18 anos. Nossa, tudo isso 18 anos, comecei lá na área de comunicação, fiquei alguns anos na comunicação, depois fui gerenciária de relacionamento com os médicos, depois fui para a área de ouvidoria e agora estou no marketing de comunicação, que as áreas se juntaram, né? Então, estou lá com uma equipe de 14 pessoas, como você falou, às vezes até maior que agências aqui em Londrina, mas a gente realmente precisou de um time grande, porque a gente hoje, nós estamos com mais de 200 mil clientes, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em criar conteúdos, em passar informações para os nossos clientes. E por conta disso, a gente realmente precisou se estruturar de alguma forma mais estratégica, mais objetiva, para que cada vez mais a gente levasse informação de uma forma mais coesa para os nossos clientes. Sim. Bom, a gente sabe que você passou por diversos projetos, inclusive eu acompanhei alguns, né? Sim. Mas tiveram muitos desafios ao longo da sua carreira, com certeza, né? Muitos. Teve algum momento, assim, alguma experiência que você considera que foi um divisor de águas na sua vida profissional? Teve, assim, vários, né? Muitos, muitos. Sim. Mas, assim, acho que o maior é até... Quando a gente trabalha muito tempo numa empresa como eu, assim, a gente se questiona muito, né? Será que eu tô no lugar certo? Será que eu vou ficar todo esse tempo? Meu pai mesmo, ele ficou 40 anos numa mesma empresa. Né? Nossa, que legal. E hoje a gente vê assim as pessoas ficando muito pouco tempo, né? Verdade. Às vezes de passagem. Eu vou, fico 3 meses, fico 1 ano. Não é isso que eu quero. Mas eu acho que a gente precisa ter propósito, a gente tem que ter objetivo, a gente tem que saber o que realmente a gente quer. E eu falo que a gente precisa, na verdade, buscar a nossa felicidade. Né? Eu falo isso todo dia pra minha equipe. Não adianta você vir trabalhar num ambiente que não te faça feliz. Ou fazer algo que você não goste. Ou fazer algo que você não goste. Apenas pelo dinheiro. Não, eu falo assim, não vai, fica em casa. Vai buscar outra oportunidade, né? Eu falo que no meu time eu não quero ninguém assim. Eu quero as pessoas realmente felizes, quero que as pessoas realmente sintam-se à vontade. Por quê? Porque a gente passa, às vezes, muito mais tempo dentro da empresa do que na nossa própria casa. Sim, então, esse ambiente tem que trazer felicidade. E eu acordo todos os dias. Lógico que tem dias que são dias mais desafiadores, que a gente tem mais, assim... mais demanda, responsabilidades, né? Isso, mas assim, eu acordo feliz. Eu acordo satisfeita, eu fico feliz. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Na semana passada, a gente estava em São Paulo recebendo um prêmio de inovação em comunicação. Então, achei assim, incrível. Muito legal. E tem uma pergunta aqui, eu falei assim, tem. gente, quero levar essa pergunta para ela. Muito legal. E aí, assim, então é prazeroso, né? Quando você recebe esses reconhecimentos. Mas eu falo que o maior reconhecimento é seu. É você acordar realmente e falar, cara, eu vou fazer a diferença hoje. Eu vou fazer algo especial, eu vou deixar alguém feliz, eu vou tirar um sorriso do rosto de alguém, eu vou surpreender na hora que eu entregar um projeto, né? Então, assim, eu estimulo muito a equipe sempre nesse sentido, sabe? Olha, vai você, entrega esse projeto. E por quê? Porque se a pessoa te demandou algo, é porque ela precisa da sua ajuda. Então, se sinta importante fazendo algo para alguém, né? E tente sempre surpreender. Eu falo que esse é o meu lema. A gente sempre tem que surpreender, sempre ter empatia pelas outras pessoas, para que a gente realmente consiga fazer um bom trabalho. Porque se você conseguir fazer um bom trabalho, você vai estar feliz. Verdade. Né? Então, assim, acho que é isso, né? E na sua opinião hoje, tem características que são essenciais para a gente se tornar um bom profissional de marketing? Você começou na comunicação, aí você foi para o marketing. Hoje você, claro, lidera ali as duas frentes de comunicação e marketing. Mas o que realmente hoje você acha que faz a diferença para a gente se tornar um bom profissional na área? É tudo, né? Tudo que gera conhecimento. Né? A gente precisa estar muito antenado, principalmente nós nessas áreas. Sim. Porque as coisas mudam muito rápido. Né? Eu me recordo que quando a minha formação...
assim, lógico, nos trouxe uma base muito importante. Mas o que a gente precisa se atualizar agora, antigamente todos os dias... o profissional se formava, ia para o mercado e pronto. Hoje não. Hoje, né, o mercado ele exige que você busque conhecimento contínuo. Porque a inovação tá aí, a tecnologia. E mudança, né? Então, assim, vamos lá. Eu comecei a minha carreira, a gente não trabalhava com rede social. E hoje? A gente não consegue trabalhar sem a rede social. Eu tava até contando, antes da gente iniciar o programa, que eu trabalhei aqui nesse prédio, era uma agência aqui na esquina, que era Engenho Propaganda, foi a minha primeira experiência em agência, e as mídias offline, elas eram muito fortes. Naquela época, as pessoas falavam, a gente vai andar com o computador na mão. Eu falava assim, nossa, com a minha inocência, com 15 anos, eu falava assim, gente, como que a gente vai andar com o computador na mão? Será que o computador vai ser um pouco menor? A gente vai ser, mas como que ele vai carregar? Que ele tá, né? Tem que estar ligado na tomada. Eu ficava imaginando isso, e hoje o celular do jeito que tá, né? Era uma coisa que a gente ouvia. E a gente percebe o quanto esses últimos anos foram acelerados em relação a conhecimento. E a gente, como profissional, principalmente líder dentro de um cargo, né, de marketing, tem que entender de tudo um pouco, porque senão a gente fica para trás, né? E você lidera, né, essa área que é tendência, dados, né, essa criatividade. E precisa também estudar muito comportamento humano. Como que você faz... aproveitando esse gancho, como que você faz para se atualizar nesse nosso mercado que fica o tempo todo mudando? Sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender, né? Sim. Você tem alguma rotina? Você tem fontes? O que você considera fundamental para se atualizar? Olha, hoje, como eu falei, tudo, né? A gente tem que estar 24 horas ligado em tudo possível, né? Sim. Rádio, TV, jornal, internet. Não tem como a gente não se beneficiar dessas comunicações, dessas informações que a gente recebe. Mas também eu vejo, assim, é muito importante a gente também não se distanciar das relações com as pessoas. Sim. Né? Eu falo que a gente aprende muito conversando. E conversando tanto com as pessoas com mais experiência... E também conversando com as pessoas que estão hoje muito à frente da gente, os jovens que estão muito ligados, que já nasceram numa era muito conectados, né? Então eu acho que a gente precisa, assim, saber dividir o nosso tempo nisso, né? Leituras, tem muito podcast bacana pra gente assistir, muito profissional bom. Então, assim, se manter atualizado. E uma coisa também que eu gosto muito, que eu acho que é muito importante, é a gente vivenciar. Ter experiências, né? Eu acho que quando você tem a oportunidade de vivenciar, que seja uma viagem, que seja um parque novo. E não precisa ser para fora do país, não precisa ser uma coisa mirabolante, sabe? Verdade. Eu falo que às vezes a gente encontra grandes experiências em pequenas coisas, né? Sim. Eu falo, assim, quem tem criança, né? A gente vive um mundo muito lúdico. Eu falo que eu adoro ler para o meu filho à noite. E o meu desafio é sempre estar comprando livros novos. E aquilo lá tem um despertar da imaginação, da criatividade, que para nós profissionais é essencial. Porque a gente precisa manter a nossa cabeça de uma forma lúdica, para que realmente a gente respire criatividade, que a gente respire realmente coisas novas, que a gente experimente coisas novas. Então, se a gente não fizer isso, né? E é isso mesmo, às vezes é o básico, é o simples, é você ir num teatro, ir num museu. A gente precisa ficar muito atento com essa questão que você até falou agora sobre a questão da nossa criatividade. Hoje a gente percebe que com essa era do ChatGPT, muita tecnologia, como os profissionais estão ficando cada vez mais rasos, porque eles não estão estimulando mais a criatividade. É muito mais fácil, né? Você vai lá e pede para ele criar. Pede para ele criar, mas e a sua criatividade? E o poder do seu conhecimento de você colocar em prática aquilo que você aprendeu, ou que você possa aprender, porque vai te estimular a aprender algo novo. Sim. Você percebe isso também que está se perdendo um pouco? Muito. É como você falou, assim, tem pessoas rasas, né? Que realmente não se aprofundam. Eu sempre falo muito isso, assim, é fácil dar uma ideia, né? Você vai lá no chat, joga, tem a ideia, tem a informação...
E na hora de executar? Tudo bem, ele vai lá e dá as instruções para você executar. Ok. E na hora de você estar, sei lá, de repente num evento, ou numa ação, ou numa tarefa, numa demanda que é super importante. Sim. Você vai realmente conseguir resolver todos os imprevistos que vão acontecer num evento ou numa ação? Não consegue, porque não tem conhecimento suficiente para fazer, né? Essa questão que eu falo raso, eu converso bastante até com a minha equipe sobre isso, porque a gente precisa estimular. Se você não estimular a sua criatividade, se você ficar dependendo só... Ferramentas são essenciais. Hoje a inovação e a tecnologia, ela está presente no nosso dia a dia, nas áreas de marketing e comunicação. Mas a gente não pode ficar refém delas. A gente precisa ter muito mais conhecimento. Usar de forma estratégica mesmo. E se aprofundar, né? Navegar naquilo. Falar, olha, então tá. Assim, acho que a gente tem que usar, igual você falou, a gente tem que usar essas ferramentas para melhorar o nosso trabalho, para melhorar aquilo que a gente vai fazer, mas nunca deixar a nossa essência, né? Sim, Porque sim. às vezes a gente tem, eu falo, gente, tem muita gente criativa. Tem muita gente criativa. Até porque a gente está falando que toda essa criatividade, o marketing é justamente para vender algo, né? Um produto ou um serviço. E quando a gente percebe que tem profissionais hoje, às vezes até tem o conhecimento, mas como você disse, também não entende de pessoas. Então, uma ferramenta tipo um chat GPT da vida, ele não tem... É uma questão tecnológica, ele vai trabalhar, né, de abordar coisas ali que vai te ajudar no teu dia a dia para você executar suas funções, mas ele não entende de pessoas. As pessoas são muito diferentes. Ainda mais hoje a área que você atua, que são perfis de público bem Muito diferenciados. diferente, Imagina se você não entende de personas, né? Que são várias personas que vocês criam uma campanha para vender para um determinado público bem abrangente. Como ficar refém, né, de uma ferramenta? Você tem que conhecer de gente. Sim. Você tem que entender de mercado. Então, a gente percebe... Você percebe que cada vez mais as pessoas estão entendendo menos de pessoas? Muito, muito. Bom, eu vou deixar uma pergunta, mas eu vou deixar para você responder no próximo bloco, tá? A gente está falando bastante do nosso mercado. Gostaria que depois você deixasse um conselho para quem está começando ou em dúvida se vai estudar realmente marketing, está querendo estudar ou está começando, já começou a estudar. Que conselho que você daria para esse profissional para que ele possa se destacar no mercado? Mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Paiquerê 91,7. Estamos de volta com Mulheres na Paiquerê 91,7 e hoje recebendo essa profissional super competente, Daiane Santana, que é especialista em marketing estratégico e comunicação. No primeiro bloco, a gente falou sobre um pouquinho da história da Daiane, como ela começou e como ela se destacou no mercado. E agora a gente vai seguir nesse segundo bloco, falando mais sobre branding, posicionamento, rede social. Ela vai compartilhar um pouco do conhecimento dela. Bom, eu deixei uma pergunta para a Daiane antes da gente ir para o intervalo, que é sobre o conselho que ela daria para aquele profissional que, né, tá começando agora, ou para quem começou a despertar interesse pela área de marketing ou comunicação. Que conselho que você daria, Daiane, para quem está interessado aí nessa área? Bom, acho que um conselho que eu deixaria é que acho que a gente precisa, antes mesmo de entender o produto, né? Que a gente está falando muito do marketing, assim, do produto, do serviço. A gente precisa entender pessoas, né? Sim. Porque se a gente não entende as pessoas, não entende o que as pessoas querem, não adianta a gente levar para elas o que a gente pensa que é o certo ou o que a gente quer. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar, entender as pessoas, ter empatia, né? Pra gente realmente, porque o marketing é isso. Você precisa, entre aspas, vender, mas ao mesmo tempo, se você não conhecer as pessoas para quem você vai vender, não adianta nada você ter o produto. Né? Então, eu acho que isso é... E assim, isso é igual, como eu já falei, acho que desde o começo, assim, ser curioso, ser inquieto, né? Estudar bastante, pesquisar bastante, ter uma visão estratégica e analítica, assim, muito importante. Ter a visão do todo, da onde você está inserido, o que você quer levar, né, da sua marca ou do seu serviço, para realmente você conquistar o espaço que você precisa ali, principalmente nesse mercado.
Legal, tá vendo? Fica aí a dica. Então, seja curioso, pergunte, observe. Que as pessoas se relacione com pessoas. Converse com as pessoas. Como as pessoas não estão mais conversando. É uma dificuldade até em criar esses vínculos, em criar um relacionamento. E a gente, é nesse perguntar, é nesse vínculo que a gente aprende também, né? Porque você falou sobre curiosidade, até passa um filme na minha cabeça ali com 15 anos, nesse prédio aqui, eu perguntava sobre tudo para as pessoas. Parece que as pessoas não têm muito interesse em aprender algo novo. Ah, já fiz, já sei, acho que sabe, né? Então, realmente, a curiosidade, ela desperta, né, o interesse e automaticamente gera mais conhecimento para você, né? Com certeza. Para o processo criativo ainda. Ainda mais é uma área muito criativa, precisa, né? Estimular essa criatividade, esse interesse. Bom, hoje em dia, agora falando um pouquinho mais sobre branding, sobre posicionamento, que é extremamente essencial para a nossa área. Embora não são todos os profissionais que falam muito sobre branding. Hoje eu sou uma pessoa que levanta muito isso, principalmente na nossa cidade. Eu creio hoje em marketing, mas um marketing que trabalha o branding, que trabalha essa visão de posicionamento de marca. E, consequentemente, o cliente ele gera mais valor, né? Mas, falando sobre marca... É muito mais do que aparência, na sua opinião? Como que você define o verdadeiro posicionamento de uma marca? Eu acho que o posicionamento da marca, ela é transmitido pela transparência, né? Realmente a gente consegue identificar se uma marca é verdadeira, se ela tem propósito, se ela realmente consegue cumprir com aquilo que está escrito, por exemplo, nas paredes. Na sua missão, visão e valores. Isso! Porque assim, não adianta você criar um propósito lindo, uma identidade organizacional maravilhosa se você não cumpre aquilo que você fala. Né? Quantas marcas já foram desmistificadas. Sim. Né? E sofreram aí com crises de imagem, porque realmente passa-se um valor, mas na hora... Assim, vende uma mentira, né? Passa uma imagem e realmente ela não cumpre com aquilo. Então, eu acho que as marcas, elas precisam cumprir aquilo que está escrito no papel. O que está pregado na parede delas. Porque senão não faz sentido. Sim. Então, essa transparência, para mim, é primordial. Sim. E na sua visão, o que diferencia com quem se conecta de verdade com esse público daquelas... que apenas empurram um produto ou um serviço. Como você está dizendo, uma marca, ela precisa ser verdade. Ela não precisa parecer, ela precisa ser de verdade. Porque as pessoas estão cada vez mais críticas, né? Elas estão mais analíticas, elas observam mais até por conta da própria internet. E se a marca vende uma mentira, ela vai lá, as pessoas vão lá e falam, não, isso não é verdadeiro. Então, ela acaba se expondo muito mais. E tendo muita crise, né? Com certeza. Muita crise de imagem, né? Quantas empresas e até pessoas, né? Porque hoje a gente é uma marca, né? Todos hoje nós somos uma marca. As pessoas são, os digitais influencers estão aí, a gente sabe. E quantas pessoas já foram reveladas, né? Como... assim, falsos, né? Tipo, não é verdadeira uma fake. Virou fake, notícia fake, pessoas marca fakes, fake, pessoas fakes. Por quê? Porque não sustenta. Então, acho que a gente precisa sustentar isso, né? A gente precisa realmente ser verdadeiro, né? Pra gente se diferenciar. Até porque... Claro, uma marca, ela não consegue expor só coisas boas, né? Como pessoas. Sim. A gente vai ter coisas boas e coisas não tão boas assim. Mas você acredita que é importante que essa marca também, ela entenda os pontos de melhoria que ela precisa trabalhar para que ela seja vista da forma como ela realmente espera? Isso para marcas pessoais e corporativas. Sim, com certeza. Acho que, assim, acho que toda pessoa, marca, empresa, acho que a gente precisa ter a humildade, né? De entender se tiver errado, se posicionar de forma correta. E assim, se não souber... procure ajuda. Tem muitos profissionais que podem ajudar, agências, assessorias, que podem realmente ajudar. Porque, assim, ninguém é perfeito.
uma hora ou outra, às vezes a pessoa pode errar, né? Pode fazer algo realmente, talvez, que não foi interessante, porque às vezes uma marca, ela é feita de pessoas, né? Então, às vezes um profissional, uma pessoa dentro da empresa fez alguma coisa que de repente não era adequado naquele momento, mas a marca, ela tem que saber se posicionar. Ela tem que saber falar a verdade, né? Porque a mentira, a enganação só vai trazer mais prejuízo para a imagem dela. E aí esse prejuízo, ele é incalculável. Né? Então, assim, imensurável mesmo. Imensurável. E as marcas, é isso que você falou, um ponto bem importante. Até tem muitos empresários que nos escutam, né, nesse horário. O fato de ter um funcionário, um colaborador envolvido com a sua marca, que não esteja dentro do propósito da sua marca, ele é extremamente importante. Porque ele vai criar ruído na sua imagem, na sua comunicação, e as pessoas não tem como, elas não conseguem diferenciar. Elas vão associar. Elas vão associar diretamente com a sua marca. Então, a própria instituição, a própria empresa, ela precisa estar atenta a esses detalhes, que são pessoas que fazem parte também, porque senão ela pode não alcançar a imagem que ela deseja por conta dessas pessoas que estão envolvidas, Sim, não é mesmo? Convida esse funcionário para ser feliz em outro lugar, né? Com certeza. E é uma coisa que às vezes as empresas não tomam esse cuidado. E eu acredito que na Unimed é um desafio tremendo, ainda mais a gente com mais de 1.000 colaboradores. Sim. Agora, com a entrega do hospital, vai dobrar o tamanho da empresa. Sim. Então, assim, a gente tem que ter, assim, acho que daí é um trabalho a gente fala de formiguinha, né? De todas as áreas, não é só do marketing, né? A gente hoje trabalha muito o endomarketing, né? Eu tenho uma equipe exclusiva para trabalhar com o colaborador, para falar com o colaborador, para falar com o médico, para passar os nossos valores, a gente tem treinamentos para isso, mas também a gente tem outras pessoas que têm outros desafios, outras áreas, e aí também tem o RH, né, que é a gestão de recursos humanos, que também cuida do colaborador, né, tem a gestão também da saúde. Então, assim, acho que são várias áreas se envolvendo para gerar o melhor ambiente e clima de trabalho para as pessoas, para que as pessoas, igual eu falei, se sintam felizes fazendo o que elas estão fazendo. Porque se ela não estiver feliz, gente, vai buscar uma outra atividade que te deixe feliz, né? Porque uma pessoa infeliz, ela vai ficar doente. E vai adoecer quem está do lado. E vai adoecer quem está do lado. E vai trazer uma imagem ruim também para a empresa. Sim. Porque ela não é nem problema da empresa, ela é insatisfeita às vezes com ela mesma. Sim. E isso faz parte da imagem da empresa, né? Do posicionamento dessa empresa, porque ela faz parte. Então, eu tô até abordando isso porque é algo que eu trabalho muito também com os meus clientes, né? E às vezes tem funcionário que está há tanto tempo na empresa, mas ele fala, mas ele veste a camisa até um certo ponto. E é delicado falar isso, porque o empresário às vezes fala assim, mas tem uma certa dificuldade de dispensar. Às vezes ele está fazendo um favor para aquele colaborador, para a empresa também. Sim. E tem coisa que é negociável, né? E eu falo, e o problema, eu falo assim, não é no colaborador, é no empresário, é nesse líder, né? Então, assim, esse líder precisa ser ajustado também. Sim. Porque ele precisa de orientação, ele precisa que realmente igual você faz, esse papel de fazer ele entender que ele tem que tomar decisões. O papel da liderança é esse, por mais difícil que seja a decisão, ele precisa tomar uma decisão. E às vezes não é uma decisão fácil, mas ele precisa tomar, né? Por quê? Porque isso, igual a gente falou, ele vai mudar o ambiente da empresa. Sim. Bom, ainda sobre branding. O brand, ele é muito confundido com identidade visual. Você percebe isso também? Você consegue explicar pra gente como o branding, ele vai além só desse visual que a gente falou há pouco, mas como ele está ligado estrategicamente ao propósito da empresa? Infelizmente as pessoas ainda confundem, né? Sim. E a gente precisa realmente ter essa definição de branding como a essência da empresa, né? O nosso posicionamento, essa essência, ela tem que ser mantida, né? E isso vai garantir a sustentabilidade dessa empresa.
Porque é só a imagem, a identidade. Você pode mudar. Você faz uma coisa, faz uma identidade agora, você faz uma outra depois. Porque depende da sua estratégia, do seu caminho. Às vezes você tá precisando, de repente, naquele momento, ser um pouco mais agressiva na sua comunicação. Ou não, você tem que reter um pouquinho mais, você tem que falar de alguma outra coisa. Mas o brand, aquilo que você constrói de imagem da sua marca, e aquilo tem que ser perene. Aquilo tem que ser... assim... Até aproveitando, vou abrir só um parênteses, Claro. que às vezes a gente fala bastante sobre brand na nossa área, a gente tá acostumado a falar marketing, brand, às vezes as pessoas confundem, colocam tudo no mesmo lugar. Mas só para as pessoas entenderem, a tradução da palavra branding é gestão da marca. É que, assim, o que mais se aproxima na tradução, né, do inglês para o português. Mas é muito amplo quando a gente fala de branding. É como se a gente fizesse a gestão dessa marca como um todo. Então, ela pega não só a imagem, que a gente fala de imagem mesmo visual, mas é a forma como as pessoas vão enxergar aquela marca, que é o que a gente acabou de falar até na pergunta anterior. Sim. Que é a preocupação de como que essa marca, as pessoas enxergam essa marca, como essa marca ela se posiciona no mercado, como ela gera a sua percepção de valor, não é mesmo? Porque as pessoas confundem muito esse ponto do branding. E se essa gestão dessa marca ela não é feita de forma estratégica, eu posso criar qualquer estratégia de marketing que ela não vai conseguir ter essa percepção de valor porque o brand não foi trabalhado da forma correta. Justo? E a Unimed faz isso Deu uma aula já, né? Já deu uma aula aqui. A Unimed faz isso muito bem, né? Você fazendo a gestão da comunicação e do marketing. Como tem empresas que hoje elas se preocupam tanto com o marketing e acabam esquecendo do branding. Sim. E se você não dá atenção para o branding, realmente, eu falo, não tem marketing que sustenta um brand mal feito. Assim, a gente não pode falar que a gente não tenha suporte, né? Hoje a Unimed é uma marca nacional. Então, assim, vamos dizer que talvez para nós seja um pouco mais fácil, né? Por mais que nós estamos numa região aqui do norte do Paraná, nós somos uma singular. Sim. Mas, assim, essa questão da gestão da marca é muito forte, né? Hoje, para quem, assim, não entende, não conhece muito do sistema Unimed, eu brinco, até para facilitar para as pessoas, que a Unimed, ela é como se fosse... A marca Unimed, ela é como se fosse a nossa presidência. E aí, a gente tem o governo do estado, que são a Unimed do Paraná, e a gente tem as singulares, que é a Unimed Londrina, como a Unimed Maringá, a Unimed Curitiba. Então, cada uma tem uma gestão, né, empresarial dentro dessas unidades, vamos dizer, como se fossem filiais. Mas a gente tem a mãe, que é a Unimed do Brasil, que ela realmente, ela pensa em toda a gestão dessa marca e o cuidado que a gente precisa ter. E como nós, singulares, né, essas filiais, precisam seguir todos esses direcionamentos. Porque que é o padrão. Que é o padrão. Né? Tem que seguir, não pode sair fora desse padrão. Não pode sair fora. Então, assim, a gente segue esse padrão há quase 60 anos. Né? Então, assim, olha o peso da gestão da marca e da imagem dessa empresa. Sim. Né? E a gente sabe que já teve algumas polêmicas em outras singulares que afetam a marca como um todo. Mas, por exemplo, a Unimed nunca vai deixar de ser verde. Sim. Né? A Unimed nunca vai deixar de cuidar das pessoas. Então, por quê? Porque esse é o nosso manifesto. Esse é o nosso propósito. É uma marca de saúde feita para cuidar das pessoas. Sim. Então, isso já está muito enraigado. Sim. Né? E assim, as empresas, as pessoas, né, precisam entender isso dentro das suas empresas. O que você quer para sua empresa? Que imagem que você quer deixar? Que gestão você está fazendo da imagem desse produto ou serviço que você está vendendo, né? Então, assim, as pessoas precisam se aprofundar, né? Elas precisam realmente estudar mais. E é o que a gente fala. Gente, tem profissionais para isso, né, Cris? Verdade, tem profissionais para isso, para ajudar. Porque, assim, às vezes, realmente, uma empresa tem tantas áreas, tem tantas coisas para se preocupar, que a gente pode contar com pessoas, com empresas, com agências que realmente vão ajudar a estruturar e pensar nisso, a criar esse propósito da marca, desse brand da marca, desse posicionamento, de como ela quer ser vista. Aproveitando essa questão que você falou, de contratar pessoas que realmente entendem. É só uma briga que eu tenho com o mercado de Londrina, quem conhece sabe. Eu brigo mesmo, porque é a área que eu trabalho.
E eu faço comparações. Quando você tá doente, você não vai lá, contrata um plano de saúde e vai num médico? Sim. Né? Você não vai numa pessoa qualquer, eu vou numa amiga e, então tá, eu tô com um problema de saúde, eu tenho uma doença, você vai em um médico especialista para tratar o seu problema. Você tá com dor de dente, você vai no dentista, você vai no advogado, você contrata, né, um advogado para te defender em uma determinada causa. No mínimo ele tem que ter OAB, senão ele não consegue te defender em nada. Sim. Estudou para aquilo. Por que as pessoas ainda buscam profissionais da nossa área que não são profissionais, não estudaram para aquilo? Então, eles pegam o bem mais precioso, viu, empresário? Que é a sua empresa, é aquilo que sua você... marca. Muito suor, sua empresa, sua marca. Aí você vai lá e dá para um sobrinho, para um amigo, para um funcionário que nunca estudou, não sabe. Mas ele entende, Cris. Mas ele sabe mexer em rede social. Ele entende. Ele sabe fazer postagem, sabe. Ele só tirar uma foto. Ele fez o Canvas, o curso especialista em Canvas. Então, gente, marketing não é um post em rede social. A gente precisa falar isso, porque a gente precisa lutar também pelos nossos direitos, né? Também brigar, lógico, para que a nossa profissão seja reconhecida. E valorizada. Não é mesmo? E valorizada. Né? Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer pela gente. Não é mesmo? Bom, o nosso bate-papo tá muito gostoso, viu, Daiane? Mas a gente precisa ir para um breve intervalo. E na volta tem muito mais pergunta para você sobre branding, sobre marketing, sobre rede social. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. É já, depois do intervalo. Paiquerê 91,7. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Entramos agora no nosso último bloco dessa entrevista inspiradora com a Daiane Santana, que está trazendo reflexões, né, sobre marketing, sobre posicionamento, comunicação estratégica e principalmente essa liderança feminina aí à frente do marketing da Unimed Londrina. Bom, nesse bloco a gente vai falar um pouquinho, viu, Daiane, sobre os desafios que a gente tem no presente. Antes do nosso intervalo, falei um pouco, um desafio aí, se tem um desafio... Nós, né, que somos profissionais de marketing, o que a gente tem visto no mercado, né? Profissionais que não são profissionais de marketing, trabalhando no marketing. Absurdo, mas tem. Em pleno 2025 tem sim, viu, gente? Tem gente que nem se formou, que nunca estudou nada sobre marketing e está aí atuando. E a gente está aqui para defender o que é certo, né? Isso mesmo. Tem gente que estuda para ser médico e vai atender, né? Vai trabalhar na área da medicina. E quem... escolher o marketing, tem que estudar marketing, viu, gente? Não é só postagem em rede social. E falando postagem em rede social, que é algo que tem crescido muito dentro da nossa área, né? Essa questão das redes sociais, elas se tornaram vitrines, né, para as empresas. Mas também os canais aí de diálogo aberto com o público-alvo. Como que você enxerga hoje, Daiane, o papel das redes sociais no fortalecimento das marcas? E você tem observado também alguns erros que as empresas cometem nesse ambiente? Infelizmente, né, Cris? Esse programa é pra falar, mas é pra criticar também, tá? É pra criticar. Olha, vai vir crítica pra nós também. Não tem problema. A gente tá preparado pra isso, preparado né? também. Não, assim, eu vejo, tem muita... a rede social não é só uma vitrine, né, gente? A gente precisa realmente trazer conteúdo, né? Acho que é o mais importante hoje, por conta dessa nossa loucura do dia a dia, e o tempo, né, que a gente passa com o celular na mão. Então, eu acho que as empresas, elas têm essa responsabilidade de trazer conteúdos relevantes, trazer realmente conteúdos que vão ajudar as pessoas, né? Então a gente precisa realmente não ser só essa vitrine mesmo, sabe, de futilidade, mas uma vitrine de informações importantes. É o que a gente tenta fazer lá no nosso dia a dia, trazer conteúdo de saúde, trazer conteúdo de valor, né? Para que as pessoas realmente olhem para nós como uma fonte, né? De buscar realmente conhecimento. Tipo assim, olha, quem tem autoridade para falar de saúde? Né? A Unimed tem autoridade para falar de saúde, então a gente vai lá trazer conteúdos de saúde, trazer conteúdos que são relevantes. Que é prevenção. Vejo que vocês estão fazendo isso muito bem, usando influenciadores digitais, inclusive, né, uma das nossas parcerias em relação a isso. De usar alguém
alguém que tem muita relevância, que é um influenciador digital, influenciando ele pro bem, trazendo conteúdo que ele ensine as pessoas a comerem saudável, fazer atividade física. Olha que legal, quando a gente fala de conteúdo estratégico, é isso, gente. E conteúdo de verdade, conteúdo né? de verdade. Porque assim, também não basta você pegar um digital influencer, você, né, com agência, você sabe disso. A gente precisa ter o briefing bem feito. Sim. Né? Escolher realmente o influenciador correto, que tenha uma identificação com a marca, que tenha uma identificação com o conteúdo, com o público-alvo. Porque, como eu falei, a gente tem que mostrar transparência. Se a gente não mostrar transparência, não adianta contratar o digital influencer X, Y e Z, que não vai trazer essa transparência, essa verdade para as pessoas, porque as pessoas realmente vão desacreditar no seu produto ou serviço. E que não possa representar a marca, que não tenha essa afinidade, que esteja alinhado com os propósitos da empresa. Porque a gente percebe que as pessoas buscam tanto influencers com muitos seguidores, e de repente aquele número de seguidores é um perfil totalmente diferente do que você quer conectar com o seu público. Com certeza, e eu falo que a gente desmistifica isso. Sim. Porque muitas vezes a gente trabalha com alguns influencers e tem alguns que, por exemplo, não tem talvez um alcance tão alto. São os micro-influenciadores. São micro-influenciadores e trazem muito mais resultado para a nossa marca do que alguns influenciadores que a gente já contratou lá no passado, que tinham milhões de seguidores e que às vezes não traziam resultado. Por quê? Porque, igual a gente fala, a gente erra e acerta. Às vezes não tinha aquela identificação com a nossa marca. A gente já achou que poderia ter, mas não tinha. E porque são pessoas. Naquele momento, você acredita, pelo que a pessoa está vendendo na rede social dela, que realmente é coerente com a busca que você está fazendo naquele momento. E depois, a gente não tem como controlar pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente nessa fase, né? De você associar a sua marca com o influenciador. Porque, de repente, aquele influenciador, ele vai por outros caminhos que não tem como você... voltar. Apesar que a Unimed faz isso muito bem, né? As escolhas, mas até de ter um respaldo jurídico para não correr um risco, né? De repente a pessoa ter uma exposição aí nas mídias sociais que não vai ao encontro do que a marca quer. Isso. Tem que ficar bem atento com isso. E hoje também a gente... falando de marcas não só corporativas, e a gente tem falado bastante sobre as marcas pessoais. Como precisa alinhar isso, né? Que elas precisam caminhar juntas, precisam ter coerência. A gente percebe uma tendência, né? De os CEOs das empresas são hoje os representantes das grandes marcas, né? A gente tem até não posso citar nomes aqui, mas... um representante de uma marca até relacionada à área da saúde, de medicamentos, que ele deu a cara dele a tapa, ele fala muito sobre isso, como alavancou as vendas. Mas é uma coisa coerente, que a gente percebe que a mesma linguagem que ele usa é o que ele usa para a empresa dele. Mas tem que tomar cuidado, né? Também. Tem que tomar cuidado. Você, na sua opinião, o que você acha, assim, que é o grande desafio de mostrar a cara, que é bom em um determinado momento, mas precisa estar alinhado com a empresa? Eu acho que é essa coerência, né? Eu acho que realmente, tanto a pessoa na posição dela, quanto na estratégia da empresa, isso tem que estar alinhado, né? Não pode, às vezes, andar sozinho. Então, assim, se ele estiver bem instruído, estiver bem alinhado, estiver construir, vamos dizer assim, o briefing que ele precisa, né? Porque ele está falando da própria empresa. É da própria empresa, da própria imagem. Sim. Então, porque assim, às vezes um deslize ou alguma coisa que não vem ao encontro daquilo que realmente, da vida pessoal dele, se encaixe com um valor da empresa, que, vamos dizer assim, pode ser ele mesmo que tenha estruturado, né? Ou não, porque a gente também não sabe. Sim. Se a empresa cresceu e aí depois a pessoa falou, não, agora eu vou começar a despontar, eu quero olhar para isso. Então, assim, acho que tem que ter essa coerência, tem que ter esse alinhamento, tem que ter essa visão do todo. E aí, definir uma estratégia realmente para que ele tenha um acompanhamento, tenha profissionais também que o auxiliem nisso, né? Eu acho que a gente... eu acho que tem muitos influenciadores hoje que são muito bons e têm a sua própria empresa, têm a sua própria marca, que construíram impérios, né? Então, mas por quê? Mas também tem sempre, às vezes, alguém por trás, né? Ajudando, auxiliando, construindo isso junto. As pessoas acham que, às vezes, uma marca que tomou uma proporção gigantesca, ou até a imagem, né? Uma marca pessoal que
despontou, nossa, esse cara da noite pro dia, ele ficou famoso. Gente, e a ninguém gente que é desponta profissional sozinho, da área, né? a gente percebe os pontos que foram trabalhados, como aquela pessoa conseguiu, né, alavancar a imagem Tem dela. estratégia por pra trás. isso. E tem pessoas. Sim. Né? Tem estratégia e tem pessoas por trás para construir tudo isso, para ajudar a fazer esse planejamento e essa gestão disso. Porque, e quantas pessoas também ou começaram sozinhas com a sua marca própria, mas não se sustentaram? Exatamente. A gente tem vários exemplos disso Sim. também. Sim. Né? Então, assim, aquelas pessoas que realmente têm estratégia, que têm visão de futuro, elas vão se manter. Sim, com certeza. É algo que eu venho falando bastante também com os meus clientes. Eu até lancei um método próprio, Você é uma Marca, porque todos nós somos uma marca. Você citou também no bloco anterior sobre isso. O quanto é importante a gente compreender que somos uma marca. E se estamos atrás, principalmente como líderes de uma empresa, as pessoas se identificam muito, né, através da nossa imagem, a nossa empresa. Então, a gente também, por mais que a gente não deixe isso muito claro, mas as pessoas vão se conectar de alguma forma com a sua empresa, porque elas se conectam com pessoas. Com você. Mesmo quem não está fazendo isso no momento, em algum momento ele vai precisar se preocupar com isso, porque senão ele vai perder mercado. Cada vez mais as pessoas estão buscando isso, entender de onde surgiram as marcas, como foi que construiu essa marca, e se os CEOs não estiverem preocupados com isso, com certeza em algum momento ele vai ter que se preocupar. Sim. Então, o quanto antes fizer isso, melhor. Com certeza. Porque a gente está falando de uma área que é a nossa, que é uma área muito gostosa de trabalhar, e as pessoas acham que sozinhas elas vão conseguir fazer tudo isso. Né? E eu fui convidada também recentemente para participar de um livro. Então, eu estou escrevendo um livro para falar sobre branding, que é algo que eu amo. E vou abordar bastante essa questão do branding pessoal, que é algo que eu acredito muito, né, nesse projeto, enfim. E quem me convidou para escrever esse livro junto é da comunicação. Então, tudo a gente comunica, mas a gente tem que ficar preocupado de que forma a gente está comunicando também. Com certeza. Lá na Unimed a gente tem um projeto, e aí eu também ministro uma aula dentro desse projeto, e é sobre isso também, é sobre marketing pessoal. Olha que legal. Né? E realmente, como as pessoas precisam entender da sua importância, né? Da sua própria marca pessoal. E a gente não tá falando só de CEO, não, né? Não, deixa bem claro, de todos qualquer nós somos uma marca. Nós estamos no mercado, nós somos uma marca. Eu assim, termino também esse encontro com essas pessoas falando sobre isso, né? Você é a sua própria marca. Você realmente precisa fazer acontecer. Então, se você quiser realmente fazer diferença, você precisa correr atrás daquilo que você quer expor. Sim. Né? Porque não tem como fugir disso. Com certeza. Bom, na sua opinião hoje, a gente está falando tanto sobre branding, marketing, comunicação. Como que você hoje enxerga esse mercado nosso brasileiro? E quais são os maiores desafios que você observa? Desafiador, né? Desafiador, porque hoje, como a gente estava até conversando antes aqui, a gente tem muita... Hoje, assim, tem muito... Assim, principalmente no Brasil, a gente até falou muito aqui de Londrina também, né? A gente tem muita opção. Verdade. Né? Tem muita opção, tem muita coisa pra gente buscar, estudar. Mas... Tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas, como a gente também, né, conversou aqui na entrevista, coisas rasas. Né? Então, a gente precisa pesquisar bastante, entender bastante, se aprofundar bastante sobre todos os assuntos, pra gente entender aonde a gente vai mergulhar nesse oceano. Porque é muito difícil, assim, a gente hoje, aqui no Brasil, se posicionar. Né? A gente tem, assim, muita concorrência. E eu falo muita concorrência, eu falo de tudo, né? De tudo. De todos os mercados que a gente pensar, tem gente fazendo alguma coisa. Muitos veículos de comunicação, né? Então, assim, a gente tem que ser muito estratégico. A gente tem que ser... Eu falo assim, nossa, para chamar atenção para algo, você tem que ser muito criativo, né? É desafiador É hoje. muito desafiador, é muito. Eu falo que a gente tem metas e metas lá, assim, super ousadas,
cruzadas no trabalho e que a gente fica brigando ali, tipo assim, para ganhar posição, para ganhar relevância, para ganhar destaque, para ganhar alcance, né? Então, assim, e hoje em dia tem muita métrica, né? E hoje em dia tem pessoas e profissionais estudando para isso, né? Para enfrentar esses desafios, porque o que uma marca quer? Ela, além dela ter todo o propósito dela, ela também quer ser vista, né? Então, e a gente precisa passar isso. Como que, assim, como que a gente vai passar a nossa essência? Como que a gente vai passar a nossa transparência? E se posicionar nesse mercado com essa concorrência? Porque a gente tem comunicação por todos os lados. A gente olha para um lado, tem comunicação off. A gente é bombardeado de informação. Bombardeado de informação. E aí eu fico muito feliz, assim, quando tem alguns conteúdos que chamam muita atenção, né? Essa semana mesmo, né? Teve um profissional, uma pessoa aqui de Londrina que se destacou muito por um conteúdo que fez. E é bacana você ver isso, né? Muito legal. Como as pessoas... mas é possível. É desafiador, mas é possível, né? Sim. Então, realmente, acho que ter esse posicionamento, ter essa constância na comunicação também, que acho que é muito importante as pessoas manterem essa constância para que elas realmente tenham conteúdos mais relevantes e mais chamativos para a gente se destacar mais nesse mercado. Sim. E o marketing, ele tem passado por tantas transformações, né, como a gente falou. Uma coisa que eu percebi que você está estudando é inovação. Como que a inovação hoje está presente na sua vida e principalmente na área que você está liderando ali dentro da Unimed? Ai, gente, em tudo, né? Não tem como. A gente tem muita tecnologia. Sim. Né? E lógico que inovação não é só tecnologia, mas a tecnologia, acho que ela anda de mãos dadas com a inovação. E tudo para ajudar a melhorar o nosso trabalho. Como a gente falou, né? Do mesmo jeito que a gente tem críticas em relação a algumas ferramentas, mas muitas outras ajudam muito a alavancar. Né? A nossa comunicação, o alcance que a gente realmente gosta de atingir. E eu falo também que a inovação tem muito desse processo criativo, né? Que a gente precisa muito disso ainda, né? Então, assim, acho que juntar as duas coisas, tanto a parte tecnológica quanto a parte de pessoas, acho que é o maior desafio da inovação, né? E no mundo com tanta tecnologia, eu acredito que tem um desafio ainda maior de inovar. Você não percebe isso? Com certeza. Porque como a gente tá falando, tem tanta gente fazendo tanta coisa. Se você pensar, já fez. Aí você pensa de novo, já tá todo mundo fazendo. Já surgiu, já tem. Não, isso aqui já fez. É um desafio, gente. Igual eu falei, a gente criar algo diferente, fazer algo novo, é desafiador. E você acredita que... A gente tá falando de inovação, mas e do tradicional? Será que o tradicional também nos perdeu um pouco? O arroz e feijão, bem feito... Eu falo bastante isso também. Porque a gente vê tanta gente querendo inovar. E às vezes o básico bem feito não traz resultado também? Com certeza. Né? Eu falo assim, principalmente dependendo da empresa. Né, Cris? A gente também precisa muito entender o perfil da empresa pra gente saber inovar. Exatamente. Né? Porque se a gente... Às vezes é uma empresa um pouco mais tradicional... um público que você quer conversar também. Dependendo do público que ele quer atingir, às vezes não é com inovação, com coisas mirabolantes. Com tecnologia. Com tecnologia que vai realmente alcançar. Sim. Então, às vezes, a gente tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Verdade. Bom, Daiane, a gente está indo para o final do nosso programa. Foi uma honra receber você aqui. Muito obrigada aí por você compartilhar todo o seu conhecimento, a sua visão. É inspirador conversar com você, mas antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um recado final para as nossas ouvintes, para quem sonha em crescer, né, na carreira, ou as empresas que sonham em alavancar os seus negócios, porque você tem feito isso muito bem aí na Unimed Londrina, e acredito que tenha sido um desafio para você nos últimos anos, como a gente falou, com... tanta concorrência a cada dia mais, e tanta tecnologia, tanta inovação. Mas gostaria que você deixasse um recado final para as pessoas que querem buscar um espaço no mercado e para as empresas que querem se destacar. Bom, acho que o recado final acho que eu já falei várias vezes aqui já durante a entrevista. Como a gente fala de marca, né? Acho que eu vou reforçar até o que você vai escrever nesse livro, para as pessoas não esquecerem de quem elas são, né? Você é a sua marca,
Então, não esqueça disso. Tenha essa essência junto com você. Porque se você fizer isso, com certeza você vai alavancar o seu negócio pessoal, que é você mesmo, a sua própria imagem, a sua própria marca. Mas também você vai avançar nos negócios, né? Da sua empresa, da sua chefia direta, da sua liderança. Para que realmente você consiga ter esse espaço. E como eu falei, a gente precisa continuar essa curiosidade, continuar sendo impaciente, né? Impaciente no bom sentido, da gente sempre pesquisar, procurar. E é o que eu falo, gente, quando a gente não sabe ou a gente tem um pouco de dificuldade, conecte-se a pessoas, né? Participe de eventos, converse com as pessoas, busque profissionais, busque empresas que realmente possam te ajudar. Hoje a gente é o que a gente é porque a gente tem pessoas ao nosso lado. Porque a gente tem profissionais ao nosso lado nos ajudando a chegar onde a gente chegou. Porque sem pessoas a gente não vai conseguir atingir bons resultados e alcançar aquilo realmente que a gente precisa. Que legal. Bom, chegamos ao final do Mulheres na Paiquerê 91,7, com a participação especial hoje da Daiane Santana. Muito obrigada pela sua participação, Daiane, por compartilhar sua experiência, sua visão estratégica e, acima de tudo, mostrar quanto que uma comunicação bem feita pode transformar marcas, pessoas em realidade. Parabéns lá pelo seu trabalho na Unimed, Obrigada. Viu? Desejo muito mais sucesso aí na sua trajetória. Obrigada. E essa foi mais uma edição do Mulheres na Paiquerê 91,7 comigo, Cris Magaldes. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e principalmente pelo seu carinho. Chegamos ao final e agora você fica com um rádio show com ele, o Cristiano Pereira. Continue por aqui que tem muita música boa que ele preparou, aquela energia e informação para o seu sábado. Te espero no próximo sábado, hein? Até lá. Tchau, pessoal. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.